Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, atividade para quinta-feira, certo? Essa atividade aí, ó, certo? Dia 19/11, quinta-feira, livro de português, página 284, a página 291, ok? Vamos corrigir a atividade que foi para a semana passada. Vamos lá. Qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? Pessoal, para vocês responderem isso aqui, você tem que ter lido o texto anterior, ok? A gente aqui está fazendo só a correção, por esse motivo a gente não vai ler, porque senão o vídeo também fica muito longo, certo? Então, qual a fração que a água ocupa no nosso planeta? Seria 3/4, ok? 2. Esse texto é um exemplo de artigo de opinião. Por isso, expressa um ponto de vista do seu autor sobre um tema específico. Nesse caso, qual foi o tema abordado? Qual foi o tema abordado pelo autor? Pelo autor e qual é a opinião dele? Pessoal, o tema abordado aí foi o que? Foi o perigo da escassez de água, ok? Ele defende a opinião de que se cada um fizer a sua parte economizando água, poderemos ter bons resultados, ok? Terceira questão diz o seguinte, ó: de acordo com o texto, como se encontra quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência? Seria o que? Encontra-se congelada, ok? No caso, nas geleiras. Quarta questão diz o seguinte, ó: segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água. Eles utilizam a água da onde? Seria a letra A, sem preocupação em economizá-la. No caso, a água. Quinta questão diz o seguinte, ó: analise a alternativa correta de acordo com o texto. Qual seria, pessoal? Seria a letra B, certo? Seria a letra B. B não, desculpa. Seria a letra D de dado, ok? A água doce está acabando no mundo. Sexta questão vai dizer o seguinte, ó: assinale a alternativa que apresenta o número significando da palavra destacada no trecho, né? Uma pequena ação individuais podemos ter um grande resultado coletivo. Seria a letra o quê? Seria a letra B, em conjunto, ok? Sétima questão. Considerando a norma culta, assinale a alternativa, aliás, assinale a frase gramaticalmente correta. Seria a letra B de bola. As pessoas responsáveis economizam água para todos os ok? Então seria isso daí. Seria conjunto. Sétima questão. Considerando a norma culta, assinale a frase gramaticalmente correta. Seria qual, pessoal? Seria a letra B também, B de bola. Ó. As pessoas responsáveis economizam água para o nosso planeta. Ok? Você vai ter aí essa questão, a questão 8, certo? Você vai ler esses fragmentos aí, né? Ele vai trazer uma explicação. Por exemplo, aí, ó, o senador escreveu um artigo, ok? E assim por diante. Letra A, ele vai perguntar o seguinte, ó: qual dos adjetivos empregados expressa uma opinião de desaprovação em rejeição ao artigo, né? Internacionalização do mundo. Seria o que? Seria péssimo. B. Em qual dessas frases o adjetivo indica extrema admiração pelo artigo? Seria na frase 2. C. Qual desses adjetivos expressa certa indiferença pelo artigo como se ele não tivesse sido grande qualidade? Seria o que? Seria
bonzinho, certo? Bora lá. Nona questão. Releia o penúltimo parágrafo do texto. Nós temos aí, ó. Diz o seguinte, ó. Nunca não. Releia o penúltimo texto. Diz o seguinte: mas se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. A. Qual a transitividade? Como se classifica o verbo ter nessa situação? Seria o quê? Seria um transitivo direto, um verbo transitivo direto, ok? Nós temos o outro aí, ó, que é podemos. Você já tá até marcado, ó. Podemos e nós. Diz o seguinte, ó, analisando esse parágrafo, percebemos que a forma verbal podemos se representa flexionado na primeira pessoa do plural, né? Isso é isso é nós, né? De acordo com a interpretação global do texto, que pessoa esse pronome se refere? Seria a todos os brasileiros. Ele vai se referir a todos os brasileiros, ok? C diz o seguinte: qual a função sintática exercida pelo termo destacado? Seria o que? Seria complemento do verbo transitivo direto, ok? Vamos lá. Nós temos a letra D. A letra D é só para você completar, ó. No espaço 2, no espaço 1, você vai colocar o que? Resultados excelentes. No 2, você vai colocar resultados decisivos para o nosso futuro. Beleza? A 1 aí, ó, diz o seguinte, ó. No box, né, 1, que é essa parte de resultados excelentes, no box 1, um adjetivo direto que atenue ainda mais o valor positivo do resultado avançado. Que ele quis dizer? Que com a pequena ação individual, todos podem fazer a sua parte, todos podem fazer o seu melhor. Beleza? A 2 vai dizer o seguinte aí, ó. No box 2, né? Tá aí o box em cima 2. Com pequenas ações individuais podemos ter resultados decisivos para o nosso planeta. Ok? Vamos lá. Questão 1 aí, desvendando o segredo do texto, ó, né? Por que James Cameron veio ao Brasil, né? Para protestar contra a construção da usina da hidrelétrica de Belo Monte, né? 2. Quais foram as respostas que o autor utilizou para responder à pergunta feita certo? Ele colocou a questão da celebridade. Aí, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade, com base na experiência a uma determinada opinião. Expõe respeito. A celebridade serve também para pautar a mídia, né? Influenciar e mobilizar opiniões públicas de acordo com a mesma opinião imposta, impõe atenção. Terceira questão: transcreva do segundo parágrafo do texto um argumento que o autor utiliza para desqualificar a opinião de James Cameron, né, sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Seria o que? Seria a Cameron não é especialista em ecologia, hidrelétricas ou mesmo Amazônia.
Quarta questão diz o seguinte, ó, segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James Cameron em Belo Monte impõe respeito ou atenção, né? No caso aí ela vai manter o quê? Vai manter a atenção, ok? Vai impor a atenção, né? No primeiro parágrafo do texto, o autor afirma que a cineasta James Cameron murmurava, Washington precisa saber disso. O que você ou o que o cineasta quis dizer com a afirmação, né? Ele quis dizer que o governo dos Estados Unidos precisa tomar conhecimento das construções da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sexta questão: qual a opinião de Cameron sobre sobre os destinos da Amazônia? Seria o quê? Para ele, os destinos da Amazônia não são de responsabilidade ou de tratamento público, ok? Ele é o quê? Ele é questão de todo mundo, não é assim? É uma questão para o mundo todo. Sexta questão: qual a opinião de Cameron sobre o destino? Aliás, essa aí a gente já fez. Sétima questão, né? A sétima questão, pessoal, ele vai perguntar o que é. A questão do autor faz a intertextualidade para citar qual texto, né? Ele primeiro vai fazer o que é isso? No caso, seria o artigo A, certo? Internacionalização do mundo de Cristóvão Buarque, ok? Oitava questão: o autor é contra ou a favor das ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque? No caso, ele aí é a favor. Nona questão: analisando as ideias representadas no texto, e particularmente o último parágrafo para o autor, como se as celebridades deveriam se comportar quando perguntadas sobre o ato de responder. Seria: não deveria opinar, certo? Nós temos a décima questão aí. A décima questão você vai ter um fragmento do texto, né? Que ele vai fragmentar aí, vai tirar só uma parte. Ele vai fazer essas perguntas aí, ó. Qual é a opinião defendida pelo autor? Pessoal, a opinião aí, ó, é o que? O autor defende que a usina hidrelétrica de Belmonte não deve ser construída, ok? Então vamos lá. A questão A vai dizer o seguinte, ó. Qual a opinião defendida pelo autor, né? O autor defende o que? A usina elétrica de Belo Monte não deve ser construída. Beleza? Isso é o que ele fala. B. Que argumentos ele utiliza para justificar sua resposta? 1. A usina hidrelétrica de Belo Monte não trata de benefícios para a sociedade. 2. O cineasta Cameron é contra a construção, né? O Brasil não tem tecnologia suficiente para administrá-la. Ok? Bora lá. O Brasil não tem tecnologia suficiente para administrá-la. C. Qual não? Apresente contra-argumentos para justificar essa resposta. Pessoal, você vai utilizar uma resposta aí, que no caso seria uma resposta pessoal. Tem essa daqui que é uma sugestão, tanto é que está aí o nome, ó, sugestão, que a usina hidrelétrica de Belo Monte trata do meio ambiente, ok? Que nos beneficia a sociedade em geral. O Brasil disponibiliza de tecnologia suficiente para fazer determinadas coisas em relação à Amazônia, ok? Aí você vai opinar se você concorda ou não, certo? Pois beleza, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de fazer as atividades, tá lá a atividadezinha no começo, ok? Da página 284 à página 291. Valeu, pessoal, abraço para vocês e até mais.